E eu fui demitida aos 39 anos de idade, com 2 filhos pequenos para criar, sendo arrimo de família. Então foi uma experiência muito dolorida na época. Fiquei numa busca insana por recolocação no mercado, batia na porta das grandes consultorias, participava de processos seletivos e a frase sempre era a mesma: você é muito sênior para a vaga que a gente tem. Eu sou Simone Carvalho, treinadora comportamental e especialista em multicarreira. E por que eu decidi ser especialista em multicarreira? Porque eu digo que o grande ganho da vida é quando a gente transforma o nosso sofrimento em causa. Quando a gente aprende com alguma experiência que a gente pode considerar naquele momento ruim, como uma experiência que fez toda a diferença na sua vida, porque ela ajudou você a tomar decisões importantes e trilhar um caminho que você jamais imaginou que você trilharia. E para te falar um pouco do multicarreira, na verdade eu vou te contar um pouco da minha história. Eu sou executiva de RH, trabalhei como executiva de RH durante 23 anos em grandes empresas, então passei por Furnas, passei pela Varig, trabalhei como consultora, dando treinamentos, dando palestras para o Brasil inteiro, trabalhei muito com empresas públicas, Petrobras, Embrapa, Eletronuclear. A minha última posição foi como gerente de benefícios e saúde de uma empresa de call center. E nessa empresa, quando eu fui admitida, a proposta era a gente potencializar o nosso capital humano, era chegar nos resultados através das pessoas. Nós fizemos um excelente trabalho, foi um trabalho muito bacana, até que num determinado momento a empresa mudou a estratégia dela, eu passei a não combinar mais com aquilo que ela estava se propondo, então o presidente saiu, a diretora de RH saiu, e por não concordar com algumas determinações e com algumas diretrizes, depois de 4 anos de dedicação exclusiva a essa empresa, trabalhando 24 horas por dia, sem férias, enfim, eu fui demitida porque eu não combinava mais. E isso para mim foi uma grande surpresa, eu nunca tinha passado por essa experiência na minha vida, em ser demitida. E eu fui demitida aos 39 anos de idade, com 2 filhos pequenos para criar, sendo arrimo de família. Então foi uma experiência muito dolorida na época. Fiquei numa busca insana por recolocação no mercado, batia na porta das grandes consultorias, participava de processos seletivos e a frase sempre era a mesma: você é muito sênior para a vaga que a gente não tem como pagar o seu salário. Apesar de eu não estar em busca de cargo e sim de uma atividade profissional, eu não consegui ser absorvida para o mercado. E aí foi quando o dinheiro começou a acabar, as esperanças começaram a diminuir, e aí a vida ali estava me convidando para tomar uma decisão. Foi quando eu decidi trabalhar por conta própria, não pertencendo mais a nenhuma empresa, e comecei a investir muito no meu autodesenvolvimento, no meu autoconhecimento. Apesar de ter trabalhado a vida inteira com treinamento e desenvolvimento, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa primeiro em mim, para depois eu ajudar as pessoas. E aí eu comecei a visitar, inclusive, assim, as minhas melhores competências naquilo que eu gostava de fazer, aquilo que me dava paixão, aquilo que me dava realização. E eu entendi que era treinamento e desenvolvimento. E eu fui nesse caminho, eu fui me preparar mais ainda, apesar de uma bagagem de mais de 25 anos nessa área. E aí eu me tornei uma especialista nesse segmento, ajudando outras pessoas a também fazer esse caminho. Então, durante muito tempo, a gente escutou falar sobre transição de carreira. E apesar desse termo ter chegado aqui no Brasil na década de 90, que é o multicarreira, agora se fala muito mais, por conta da nova realidade do mundo do trabalho, por conta das novas oportunidades que estão surgindo. Isso faz com que a gente entenda que o profissional ele tem um conhecimento acumulado, ele tem múltiplos saberes, porque um dos incômodos que eu mais sentia quando eu ingressei nesse mundo mais específico de treinamento e desenvolvimento humano foi ouvir de grandes autoridades que esquece tudo que você já aprendeu na vida, tudo que você já fez, porque a partir de agora você só vai seguir esse método. E eu ficava me perguntando isso, né? Mas por que eu tenho que abrir mão de tudo que eu já fiz, de projetos que eu realizei, de estratégias que eu acredito? Mas eu sempre fui muito obediente à figura de autoridade. Naquele momento eu acabei decidindo seguir a orientação de quem estava com resultado, de quem estava gerando resultado. Talvez seja esse o caminho, mas confesso para você que eu sofri bastante.
Isso me trouxe muita insegurança, isso me trouxe muita intranquilidade, isso me trouxe uma crença de que eu não seria capaz de alcançar nunca o nível que aquelas pessoas tinham alcançado, mas eu não podia perder muito tempo em pensar nessas coisas, nem sentir isso, porque eu tinha 2 filhos para criar e eu precisava ganhar dinheiro rápido. Foi quando eu fui para a prática. Eu fui atender, eu fui fazer os treinamentos, eu fui fazer as palestras do jeito que eu acreditava, e isso que na verdade me deu muita musculatura, né? Principalmente musculatura emocional, como eu falo. Porque a gente sabe que a gente aprende muitos conceitos, muitos conhecimentos nas nossas graduações, nas nossas especializações, mas é a prática, é botar a mão na massa que traz o nosso grande aprendizado. E eu aprendi que as pessoas não precisam passar por isso que eu passei. As pessoas não precisam se sentir inseguras de lidar, não com uma nova carreira, mas talvez com uma nova trajetória, carregando o conhecimento que tem. E mesmo aquelas que decidem por uma nova carreira, ainda assim podem aproveitar o conhecimento da carreira anterior. Porque quanto de experiência, quanto de riqueza, o quanto de prática essa vivência trouxe para a pessoa. Então eu fui estudar bastante sobre o assunto, a desenvolver um método próprio para que isso acontecesse, ajudando as pessoas a fazerem essa transição, a escolher essa nova atividade, a escolher esse novo caminho. E na verdade o conceito de multicarreira é esse, é um portfólio de várias atividades que você vai desenvolver para gerar resultado, principalmente com o conceito pilar disso, né? Com o conceito central, que é você encontrar uma atividade que te gere realização, encontrar uma atividade que corresponda ao teu propósito de vida para ajudar você a ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas também a ganharem dinheiro e também serem felizes com o que estão fazendo. E aí a gente às vezes fica se perguntando, mas vamos lá, a gente fala sobre o poder do foco, como é que é realizar muitas atividades. Só para dar um exemplo para vocês, hoje o meu marido, nós temos 3 empresas. Nós temos a empresa de treinamento e desenvolvimento, nós temos uma empresa de marketing digital e ainda trabalhamos no segmento de marketing de relacionamento. Então, com um planejamento estruturado, com um passo a passo, né, muita autodisciplina, muito foco, a gente precisa vencer aqui os nossos fantasmas, o nosso diálogo interno negativo, que muitas vezes puxa a gente para baixo, é aquele cansaço, aquela frustração, mas quando você tem recursos, quando você tem ferramentas, quando você tem técnicas, isso é muito possível, porque você está trabalhando naquilo que realmente te dá prazer. Dinheiro é importante, dinheiro é muito bom, mas se você está trabalhando só para pagar conta, se você está trabalhando só para garantir a sobrevivência da sua família, se você não ingressa nesse novo caminho porque você tem medo de arriscar, porque você tem medo de colocar em risco as pessoas que você mais ama, eu super te entendo. Porque foram esses medos que me deixaram escravo de um trabalho que eu não gostava de fazer, atendendo uma empresa que eu não acreditava mais, seguindo uma gestora que eu nunca queria ser quando eu crescesse e adoecendo e longe dos meus filhos. Então, no dia que eu decidi romper com esses medos e encarar os novos desafios e desenvolver as habilidades que eu precisava, que eram novas, que não eram familiares, aí sim, eu encontrei uma carreira de sucesso, eu saí da condição de desempregada a empresária internacional em 7 meses, resolvendo a minha questão financeira, resolvendo a minha questão familiar, mas sobretudo, encontrando a minha missão na vida. E muitas pessoas me perguntam isso, né? Mas Simone, se uma carreira, se uma atividade já absorve tanto do meu tempo, como é que eu vou dar conta de todos os outros pratinhos? É possível você equilibrar os outros pratinhos. Se você tiver um planejamento, se você tiver a certeza da direção onde você está indo, o mais importante, talvez o recado mais importante realmente que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo, é de que você tem muito conhecimento. Você tem uma bagagem acumulada de muito valor e de muita qualidade. E que para que isso tudo faça sentido, de tudo que você já fez na vida, de tudo que você já realizou na vida, isso só vai fazer o seu coração bater muito feliz no dia que você tomar a decisão de colocar isso a serviço das outras pessoas. No dia que você decidir contribuir com outras pessoas, com o crescimento de outras pessoas, com a evolução e o desenvolvimento de outras pessoas, é transformar o teu conhecimento acumulado em resultado real. Mas dessa vez, não sendo escravo de sistema, dessa vez, não sendo necessariamente estar vinculado a uma empresa,
mas sendo dono da sua própria história, escrevendo e sendo protagonista da história que eu tenho certeza que um dia você vai se orgulhar em contar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse processo de multicarreira. Eu simplesmente sou apaixonada por isso. Quando eu vejo uma pessoa vir me pedir ajuda e participar dos meus treinamentos e chegar no nível que ela realmente quer e realmente que ela merece, faz o meu coração bater muito feliz e bater palmas para essa pessoa, porque lógico, o mérito é dela, a gente só é facilitador desse processo, porque a gente se preparou, a gente estudou e a gente cada vez mais está aí no nosso aprimoramento também para entregar o nosso melhor, para ser uma profissional de referência, de excelência, contribuindo não só para aquela pessoa que você está trabalhando diretamente, mas para a família dessas pessoas, para as pessoas que convivem com elas também, e que isso tudo tenha servido para você pensar e você refletir. Para onde eu quero direcionar a minha carreira agora? É para fazer? Então vamos fazer? E agora? Quero te deixar um grande beijo, um grande carinho e com as minhas melhores vibrações para que você tome a sua melhor decisão.